Bem-vindo à casa, bem-vindo à família. Estamos muito felizes, né? Mais uma noite aqui, a gente fazendo essa live. Quero convidar você a fazer uma oração comigo neste momento. Entregar todo esse momento, todo esse culto a Deus, né? Nós estamos aqui por Ele, nós vivemos por Ele. E que Ele receba o nosso melhor, que Ele receba a nossa adoração, que Ele receba nada menos que tudo de nós. Coloca a mão no seu coração neste momento e vamos fazer essa oração juntos. Pedir que a presença do Eterno seja manifesta em nós nesta noite. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigada pelo dia de hoje, Pai. Obrigada pela oportunidade, Pai, que nós temos, Pai, de estar, Pai, mais uma vez aqui, Pai. Podemos não estar reunidos, Pai, no templo, Deus, mas estamos com os nossos corações reunidos, Pai, em uma só voz, com um só objetivo, Pai, que é te adorar, te agradecer, Pai, que é te entregar, Pai, nada menos que tudo, Pai, tudo que somos. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Deus. Tu és bem-vindo, Pai, na nossa vida, Tu és bem-vindo nesta live, neste momento, Pai. Manifeste a sua presença, Pai, nesta live. Espírito Santo, receba de nós tudo, Pai. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração, Pai, para ouvir a Tua voz. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para render a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, Pai, pois Tu és digno de tudo, Pai, Tu és digno de tudo. Espírito Santo, Tu és mais que bem-vindo, Pai, aqui. Tu és mais que bem-vindo, Pai, em cada casa neste momento. Visita, Pai, cada família, Pai, que está vindo desta live neste momento, Espírito Santo de Deus. Que a Tua presença, Pai, não falte, Pai, a nenhum deles, Espírito Santo. Senhor, seja bem-vindo, Pai, toma a casa, Pai, tudo pertence a Ti, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada.
paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham por essa live. Para nós é motivo de alegria estarmos em comunhão com o Senhor e com Ele permanecermos até que Ele volte, até que Ele venha. Seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à casa. Somos a Casa de Oração Tietê, onde estamos buscando dia após dia a graça e a misericórdia do Senhor reinando em nosso coração. Para nós é motivo de alegria entrar no seu lar através desse meio de comunicação. E eu queria, juntamente com você, estar fazendo uma oração pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa. Todos nós, quer professamos a fé em Jesus ou não, estamos dependendo da ajuda e da intervenção divina nesse momento. Todos nós, seres humanos, recorremos e dependemos de alguém vir ao nosso socorro, nos dar orientação, estender as mãos. E como igreja do Senhor, em que nós estamos buscando continuar sendo o que Ele diz que nós somos, sal da terra e luz do mundo. Enquanto Ele nos der essa identidade, essa qualificação, nós podemos dizer que o Senhor não faltará a nós. Eu queria nesse momento, se você puder e quiser, compartilhar essa live, talvez no seu grupo de família, no seu grupo de amigos, alguém que precisa ouvir uma palavra diretamente ao coração. Eu queria que você orasse conosco nesse momento, colocasse a sua família no melhor lugar, que é aos pés do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença com o objetivo de orarmos nesse momento, Senhor. O motivo da nossa oração é pela família que o Senhor nos tem dado, pela família que o Senhor tem ministrado e constituído, Senhor, em nossa casa. Nós queremos abençoar, Senhor, cada pessoa, Senhor, que tem ligação conosco, Senhor, quer de ordem familiar, rol de amigos, ó Deus, irmãos em Cristo. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor alcance agora o nosso lar. Queremos pedir que a Tua presença seja real na nossa casa. Queremos pedir que a Tua presença seja eficaz naquilo que nós pedimos ao Senhor, Pai. Nós não somente pedimos socorro ao Senhor ou uma bênção, Senhor. Nós pedimos a Tua presença. Caminhe conosco nesse momento em que todas as famílias na terra precisam, Senhor, que o Senhor intervenha de uma forma eficaz. Nós recorremos ao braço forte do Senhor. Nós oramos em um nome de Jesus, o nome que há sobre todos os nomes, o nome que foi dado, Senhor, nos céus e na terra e debaixo da terra, para que ao nome e à presença de Jesus se dobre todo o joelho, Senhor. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha com cura, para que o Senhor venha com proteção, para que o Senhor venha liberar sobre a nossa família a paz que nós necessitamos para continuar a caminhada, Senhor, enquanto família, enquanto indivíduos, enquanto discípulos do Senhor. Nós pedimos que o Senhor amadureça-nos, amadureça o nosso lar através da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor, da eficácia da entrega, Senhor, e da dependência que temos do Senhor em nós. Tu és o nosso auxílio, também Tu és o nosso socorro. Tu és o nosso bem maior, o nosso tesouro, Senhor. Nós escondemos a nossa vida no Senhor agora. Em nome de Jesus, entramos nesse lugar em oração e depositamos os nossos filhos, depositamos, Senhor amado, o nosso cônjuge, depositamos, ó Deus, os nossos familiares na Tua presença. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, não somente hoje, mas para sempre. E vivifica-nos a cada dia. Que a cada dia, Senhor, que peregrinarmos nesta terra, seja um dia de conhecimento, um dia de redenção, um dia em que a glória do Senhor se manifeste. Nós também queremos orar pelos profissionais de saúde de nossa cidade e região.
Queremos pedir sobre a vida deles o teu consolo, a tua misericórdia, a tua paz. Queremos pedir, Senhor, a tua intervenção divina. Queremos pedir que o Senhor venha sobre eles nesse momento. Auxilie, Senhor, os diretores de hospitais, aqueles que administram, Senhor, aqueles que são, Senhor, as pessoas que recepcionam, as pessoas que cuidam, que zelam dos hospitais, os médicos, suas equipes, Senhor. Nós pedimos que sobre ele venha o recurso do céu, venha a saúde que o Senhor conquistou na cruz, Pai. Libera sobre eles agora, Senhor, a tua presença. Libera sobre eles agora a tua essência, Senhor. Cuide, Senhor, da família, dos filhos, esposos, esposas, pessoas que ficam em casa enquanto eles saem trabalhar. Que o Senhor os guarde na ida, na volta, Senhor, manifestando sobre eles, Pai, a tua presença e a tua doce paz. Nós queremos orar por aqueles que estão em leitos de UTI, hospitais, com exames, dependendo, Senhor, de uma resposta, dependendo de uma intervenção. Tu és a intervenção, Tu és o socorro, Tu és o auxílio presente no tempo de angústia e tribulação. Como igreja, nos posicionamos em oração, para que o Senhor quebre todas as amarras, todos os cadeados, tudo aquilo que o inimigo tem potencializado através de nossa fraqueza, através de nossa frieza, mornidão, Senhor. Ó Deus, os lugares que temos deixados vazios na intercessão, que voltem a ser ocupados por nós. Vem, Senhor, invade os corações, levanta intercessores, Pai, levanta proclamadores, Senhor, com estilo de vida igual ao seu, Senhor. É possível uma igreja se levantar nesse tempo, é possível a um povo que ama e busca a tua presença se posicionar, dependendo da sua orientação, dependendo do teu auxílio divino. Os céus estão à disposição do Senhor, os céus te servem, os céus proclamam a tua glória. Nós também te servimos e proclamamos a tua glória neste momento. Entra neste lar, Senhor, entra nesta vida. Talvez alguém que nos assiste e nos ouve perdeu um ente querido e não se conforma. Senhor, a dor é grande, a cicatriz é grande, mas Tu és o Senhor que auxilia, Tu és o socorro presente nesse tempo de angústia, e queremos dizer, declarar debaixo dessa verdade que é o Senhor, que esse tempo de angústia não será para sempre, que esse tempo de solidão, esse tempo de perca, esse tempo de vazio não será para sempre, pois o Senhor é um Deus de novidade em vida, para que andemos em perfeita obra, glorificando o Teu nome. Senhor, toca nessa mãe, nesse pai, nesse irmão, tio, tia, avô, avó, sobrinho, filho, filha. Deus, vem com Tua presença, resgata os valores no meio da família, resgata os valores perdidos e sucumbidos pela imoralidade, Senhor. Resgata os valores através da Tua igreja, da ação do Teu Espírito, que os casamentos sejam sarados, que filhos e pais tenham corações convergidos uns aos outros, porque isso apressa a sua volta. Em nome de Jesus oramos por uma restauração na nossa vida, por um perdão profundo, por um arrependimento no nosso coração. Querido Jesus, olha para nós, olha se há em nós um caminho mau e imperfeito, e guia-nos pelo caminho da verdade. Purifique-nos com Teu sangue, lave-nos com Teu sangue, produza em nós o que o Senhor é, produza na igreja, Senhor, um relacionamento de noivo e noiva, que o Senhor identifica com a igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, libera sobre os lares a Tua paternidade, a Tua essência, o Teu vigor, o Teu poder, a Tua grandeza. Senhor, toque nos corações feridos, toque nos relacionamentos quebrados, toque, Senhor, nos relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos que não se falam, que não se veem.
vivem na mesma casa, mas não constituem o mesmo lar. Nós oramos por relacionamentos na mesa do jantar, do almoço, que as famílias voltem a se reunir nesse lugar, que as famílias voltem a se amar, a se preocupar uns com os outros, Senhor. Coloca esse princípio de vida, esse princípio de fé, ó Deus, restitua os valores perdidos, os valores que se esvaíram do coração desse homem, dessa mulher, ó Deus, restitui para a glória do teu nome. Venha sobre os governantes, venha sobre eles, porque Romanos 13 nos ensina sobre esta autoridade que vem do Senhor. Nós os colocamos em suas mãos, nós pedimos o teu auxílio divino, nós pedimos a tua grandeza, nós pedimos o fluir do Senhor nesse momento tão importante que nós precisamos retornar às Sagradas Escrituras. Ajude-os, auxilie-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa continuar tocando o seu coração. Que o Senhor seja a razão de você viver e existir. Que o seu lar possa ser tocado pelo Senhor. Que a sua presença, que a presença do Senhor, melhor dizendo, possa ser eficaz na sua vida. Existem muitas coisas que estão se esvaindo, não é do público evangélico, mas é do ser humano como um todo. Valores morais que refletem na vida espiritual. E só um meio de nós, como pessoas, retornarmos a esses valores é voltando à presença do Senhor. Há um convite feito a nós: vinde e tornemos para o Senhor. Há um regresso, nós temos que fazer um regresso a esse lugar de comunhão, esse lugar de encontro, esse lugar de solitude, esse lugar onde nós encontramos vida. Não existe vida fora do Senhor. E como nós costumamos dizer na casa de oração, quando nós nos reunimos no prédio ali, tudo que nós fizermos fora do Senhor terá prazo de validade e não satisfará o nosso coração. Mas tudo que nós fizermos no Senhor, e no Senhor sendo para o Senhor, isso trará para nós satisfação. Uma vida bem resolvida com o Senhor. Um homem e uma mulher que é bem resolvido com o Senhor, ele será bem resolvido em todos os seus demais relacionamentos. Para que eu e você possamos balizar, ou seja, equilibrar, restituir os nossos relacionamentos, precisamos primeiramente organizar a nossa vida em Deus e com Deus. Se eu e você voltarmos a esse lugar de origem, de comunhão, todos os nossos relacionamentos serão prazerosos, satisfatórios, porque estaremos bem com o Senhor. Eu queria convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia. Eu tenho uma palavra para o seu coração, uma palavra simples, mas é com profundo amor e dedicação que nós vamos procurar falar das Sagradas Escrituras. Você que tem a Bíblia, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, e também o capítulo 5, versículo 1. Enquanto você se localiza aí, mais uma vez, sejam bem-vindos. Amém? Compartilhe essa live aí com seus amigos, irmãos, pessoas que são importantes para você. Mais uma vez a Raquel. Aqui hoje está conosco o irmão Israel. Israel não é levita, viu, irmãos? Ele é um discípulo maduro que tem a sua vocação em ministrar os corações com instrumentos. Né, Israel? Seja bem-vindo ao meu lar. Minha esposa que ali está, os meus filhos que estão ali no sofá, acabaram de chegar e estão conosco nesse culto. Você se localizou aí? Marcos capítulo 4 e versículo 35, tá? A unção, ela não faz eu sentir arrepios. A unção, ela me ensina
a viver e caminhar pela verdade. É isso que João vai falar na sua epístola. A unção do Santo nos ensina a viver em verdade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: vamos passar para o outro lado do lago. O capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim para nós: e chegaram à outra margem do lago. Todos nós conhecemos esse texto e, como o nosso tempo aqui ele é muito sucinto, ele é muito curto até para não talvez cansar você que me ouve, mas eu queria que você, por favor, não se desconectasse primeiramente de Jesus e depois dessa live, para que nós possamos compreender juntos o que o Senhor deseja falar conosco através dessa passagem. A epígrafe é conhecida de todos nós, texto de escola dominical, onde vai dizer que Jesus ele vai apaziguar a tempestade. O texto que nós lemos é o finalzinho do capítulo 4, onde o Senhor Jesus ele sai ministrar ali, a ensinar junto ao mar, e um grande público, uma multidão se reúne em torno do Senhor, porque eram pessoas que nunca tinham ouvido alguém pregar com autoridade, com veemência, com convicção do que falava, do reino que estava sendo oferecido aos homens através do arrependimento, porque nós pregamos acerca de quem Jesus era e do que ele fez e continua fazendo. Jesus ele prega o evangelho, que é a mensagem da própria vida dele. Então ele prega do reino que era dele, ele fala do Pai que mantinha comunhão com ele, e ele começa então a ensinar sobre essas virtudes. E ele começa a ensinar sobre o semeador que sai a semear, encontra na multidão alguns tipos de solos, alguns tipos de corações, e vai semeando aquela semente até que encontra então o solo perfeito, o solo que vai dar semente 100 por 1. Jesus vai falar também sobre a parábola da candeia. Jesus vai falar sobre a parábola da semente, por menor que seja, é capaz de trazer uma transformação eficaz e grandiosa no caráter do ser humano. Jesus vai falar também sobre o grão de mostarda, que quando cresce, se eleva, é capaz de todos perceberem o que foi semeado e verificar os frutos quando eles chegam. E quando Jesus acaba de ensinar, ele olha para a multidão e para os discípulos que estão no meio da multidão, e a primeira percepção que Jesus tem é que no meio da multidão, findando o seu dia de ensino, o seu dia de ministério, Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: vamos passar para o outro lado. A primeira coisa que Jesus faz, ele tira do meio da multidão os seus discípulos. Porque uma coisa é você ouvir durante o dia a mensagem de Jesus e voltar para a sua velha vida, voltar para os seus costumes, voltar para a vida que você deixou em casa, voltar para as velhas alianças. Outra coisa é você deixar Jesus lhe convidar para algo a mais, para um discípulo tão profundo como ele, a ponto de você superar crises, superar frustrações, superar tempestades, superar percas na vida, porque andar com Jesus é aprender que a fé ela vem dia após dia. A fé que nós recebemos do Senhor, ela passa por provações, mas 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 vai dizer que a nossa fé, quando é provada, é para ser refinada muito mais do que o ouro e a prata que perecem, mas a nossa fé, ela redunda, ela nos leva a vencer o sistema do mundo, a ter e adquirir a vida eterna em Jesus. Jesus ele olha para os seus discípulos naquele dia, sendo já tarde, e disse: vamos entrar, vamos passar para outra margem. Jesus ele olha para uma embarcação frágil. Jesus conhece aquela embarcação. Jesus então começa
a olhar para aquela embarcação, que possivelmente era a embarcação de Pedro, e ele decide entrar naquele barco, mesmo sabendo que aquele barco iria enfrentar tempestade logo mais. Jesus, ele decide entrar naquele ambiente que no princípio é seguro, no começo, nas primeiras remadas, é uma satisfação remar a embarcação chamada vida. Talvez no início da caminhada é fácil nós tirarmos o barco um pouquinho da margem e remar a vida, a alegria, a satisfação, o primeiro amor está explosivo no nosso coração. Jesus disse que entraria no barco, Jesus está conosco no barco, mas no meio da nossa vida, no meio do nosso crescimento cristão, acontecem tempestades. Jesus nunca disse que não passaríamos por tempestades, mas ele disse que estaria conosco todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. Jesus não disse, nunca falou da ausência da tempestade, mas ele disse da permanência de sua presença em meio às tempestades. Uma coisa é você entrar na tempestade sabendo que Jesus está no barco. Outra coisa é você estar em um lugar que aparentemente é seguro, mas você notar a ausência de Jesus ali. Jesus, ele se coloca dizendo, nós vamos chegar do outro lado, entremos e passemos. Observe que quem tem a atitude, quem tem o início, a iniciativa de entrar nessa embarcação é Jesus. Uma palavra para o seu coração, e não é palavra positiva apenas, e não é que tudo vai dar certo na sua vida. Jesus decidiu guiar a sua vida até que ele volte. Jesus decidiu te batizar com o Espírito Santo e no Espírito Santo, te dar dons, te construir como morada do Espírito até que ele volte. Talvez a tempestade cercou a sua família, cercou o seu lar. Jesus conhece a estrutura da sua casa, do seu lar, e ele não vai sair do barco. Princípio de ensino para nós. Quem entrou primeiro no barco não foi Pedro, quem deu a direção não foi João, quem disse que chegaríamos não foi André. Todas as palavras de ordem no barco foram de Jesus. Sim, todas as palavras de ordem faladas no barco foram de Jesus. Eu vou repetir para você guardar no seu coração. Todas as palavras de ordem liberadas dentro e na margem daquele lago foram faladas por Jesus. Foram ditas por ele. Você pode crer nessa palavra. Você pode acreditar nessa palavra. Todas as palavras foram liberadas por ele, não por você. E nem por mim. Eu não tenho dimensão, eu não tenho como presumir alguma coisa na minha vida, mas eu tenho convicção de algo. Ele reside no meu coração, e se ele reside no seu coração, fique tranquilo, descanse no Senhor, vá a um lugar seguro que é o Senhor, e descanse nesse lugar, descanse nesse lugar. As lutas são temporárias. As lutas são temporárias. Jesus, quando ele está falando com seus discípulos, em João capítulo 16, versículo 33, que texto conhecido. Jesus, ele vai dizer assim, tudo isso que eu disse a vocês, desde o capítulo 13, 14, 15, até agora, porque depois, no João 17, ele vai para a oração sacerdotal. Tudo que eu disse a vocês é para que vocês tenham paz em mim. É para que vocês construam comigo um relacionamento seguro, um relacionamento eficaz, um relacionamento de segurança, um relacionamento onde no mundo as aflições vêm, mas em mim. Observe essa aplicação, em mim, não é ao lado, é nele, sendo um com ele, sendo um com ele,
É você entrando nesse relacionamento com o Senhor, a ponto de ser um com Ele, a ponto de você ser achado nele, a ponto de você ser encontrado nele, a ponto de eu e você nos esvaziarmos de tudo que somos e encontrarmos segurança naquilo que Ele falou, em quem Ele é e na fé que professamos. Seja um com Ele. No mundo as aflições são certas, mas nele existe descanso eterno. Jesus, ele decide entrar nesse barco, e a Bíblia vai dizer no versículo 36, e eles deixando a multidão. Eles deixam a multidão. Eles abandonam a multidão. Porque estar na multidão é você às vezes não ter identidade de relacionamento em seguir Jesus. Quando você decide romper a multidão para seguir Jesus, então nós começamos a receber identidade do Senhor, identidade de filhos. Recebemos o Espírito que vem residir no nosso espírito e vai fazer um trabalho minucioso e transformador, que é nos levar à imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus ele entra no barco, os discípulos entram com ele, a multidão é deixada na margem e eles levam Jesus assim consigo, como estavam, do jeito que eles estavam. A pregação de Jesus termina, é da areia para o barco, é da areia para o barco. Não existe outro local para se estar. É num lugar frágil, o barco é frágil, o barco é surrado, o barco já enfrentou muitas tempestades, mas o propósito agora é diferente. Aquele barco já participou de tantos eventos, talvez pessoas importantes já haviam entrado naquele barco, mas ninguém como Jesus. Muitas situações, pessoas já passaram por nossa vida, mas nenhuma delas superam o Senhor. Nenhuma delas se igualam ao Senhor Jesus. Ele é o mais importante nessa embarcação chamada vida. E Ele sabe para onde está guiando a nossa vida. Nós não conhecemos a dimensão do outro lado. Nós não conhecemos o que nos aguarda do outro lado da margem. Jesus ele não quer levar, Jesus não tem a nossa vida cristã como um passeio, como uma diversão. Ele tem a nossa vida cristã como um direcionamento. Ele está nos guiando para uma direção, um posicionamento, um conserto, um renovo. Há algo de Deus para nós nessa trajetória, de uma margem a outra. Jesus permanecerá conosco. Não pule do barco. Se o seu casamento está passando por situações adversas, antes de pular do barco, recorra ao Senhor. Você que é filho e me ouve, não tem um bom relacionamento com seu pai ou com sua mãe, por favor, não busque em outra pessoa relacionamento sem antes buscar um relacionamento, um conserto, um perdão, um arrependimento. Não altere valores, não saia do posicionamento, não pule do barco, não abandone o barco. Jesus ainda permanecerá no barco até o final dessa viagem, até o último suspiro de nossa vida, fôlego de nossa vida. Ele permanecerá nos transitando por esse caminho de sabedoria, caminho de vida, caminho de relacionamento, caminho de interação e integração no reino. O reino a qual Ele prometeu é um reino eterno. A vida que Ele dispõe a mim e a você nessa trajetória de embarcação chamada vida é uma vida que vai ser transformada até o final. Não pule do barco. Não desista do seu relacionamento com o Senhor. E quando os discípulos entram no barco, eles o levam assim como estava. E o que me chama a atenção é que outros barquinhos decidem seguir o Senhor. Você já parou para prestar atenção que no seu relacionamento de vida com o Senhor, se é que podemos aplicar assim esse texto, sem forçar o que diz o texto, outros barquinhos estão olhando a trajetória daquele barco. Os outros barquinhos
E Marcos vai deixar registrado, faz questão de deixar registrado barquinhos seguindo o Senhor. Não é porque o barco que o Senhor estava era maior, mas porque aquele barco agora tornou-se uma referência para os demais barcos. Talvez você não sabe, mas você é uma referência para os outros barquinhos. Talvez você não tenha dimensão do nível de relacionamento que você está construindo com o Senhor. Mas eu quero dizer para você que a sua vida é agora uma vida de direcionamento para as outras vidas, uma vida exemplar. Alguém está olhando a minha e a sua conduta nessa dimensão, na trajetória. Essa trajetória tem um início, tem um meio e terá um fim. E os outros barquinhos começam a olhar para o barco onde Jesus entrou, e a Bíblia diz que ele se assenta. A Bíblia vai dizer que ele dorme, ele vai em um lugar e descansa. Ele encontra descanso nesse lugar. Que Jesus encontre descanso no seu coração. Cheio. Talvez o seu coração está desnivelado, o seu coração está desalinhado, mas Jesus ainda reside aí dentro e Ele quer alinhar a sua vida, a vida dele, o seu coração ao coração dele. Você ainda é referência para os outros barquinhos, não pela sua imponência de construção, mas por quem está dentro de você, porque quem dita as regras e a direção para onde você vai agora não é apenas a sua potência, não é você, não sou eu, mas é o Senhor dentro de você. Enquanto o timoneiro da sua vida estiver nas suas mãos, eu e você não saberemos para onde ir na tempestade, mas se Jesus assumir o timoneiro da nossa vida, Ele nos levará ao outro lado, com certeza. Com certeza. É uma dimensão tão grande. E Jesus então vai andando, vai navegando com seus discípulos. Pedro pega em um remo, talvez Tiago no outro, João no outro, André, Tomé, até Judas remou nessa embarcação. E começam a remar e vão conversando entre eles, possivelmente. Jesus ele vai e escolhe um lugar específico. E nesse lugar específico a Bíblia diz que ele dorme. A Bíblia diz que ele descansa. A Bíblia diz que ele encontra um lugar de repouso. E a Bíblia vai dizer que no meio da tempestade, alguém então se lembra que Jesus está no barco. Sabe qual é o meu problema? É que em meio às tempestades da vida, essas tempestades são tão grandes, elas são tão intensas, que elas deturpam a minha visão espiritual às vezes, fazendo com que eu não reconheça quem de fato está em mim, quem de fato reside em mim enquanto templo do Espírito Santo. Porque na hora da tempestade não dá tempo de esperar chegar o culto do domingo, da quinta, o culto de ensino, escola dominical. No tempo da tempestade, às vezes nós não conseguimos ligar para ninguém. Às vezes não tem ninguém, às vezes nós tentamos recorrer a alguém e o Senhor dizendo: eu ainda estou aqui com você. Eu ainda resido no seu coração. Eu ainda resido na sua vida. Eu ainda estou no controle de tudo e de todas as coisas. Essa é a dimensão do Senhor. E a Bíblia diz que a tempestade é tão grande, as ondas sobem por cima daquele barco, de maneira que aquele barco se enchia de água agora. Talvez algumas coisas venham enchido o nosso coração e a nossa mente. Às vezes tantas coisas vêm enchendo o nosso coração e desviando o nosso foco. Talvez a melhor maneira que nos ensinaram a vencer as tempestades é continuar remando, é não pular da embarcação. Todas elas são eficazes, todas elas são boas, mas para os discípulos do Senhor, só há um lugar seguro: a presença do Senhor. O primeiro aspecto dessa tempestade
ninguém entrou nesse barco dizendo: hoje passaremos por uma tempestade. Ninguém levanta pela manhã dizendo: hoje a tempestade virá. Não. Nós não nos preparamos para isso. Levantamos positivamente, fazemos a nossa oração positiva, mas a tempestade vem para todos e no coração de todos. Essa tempestade também é um nível tão perigoso que a palavra tempestade, tanto no termo hebraico como grego, e a gente não está teologando aqui, mas só para você entender, tem várias variantes, várias formas de se interpretar. Mas aqui é a palavra lailaps, que significa uma grande tempestade, a maior de todas que os discípulos passaram enquanto pescadores já haviam enfrentado. Nunca houve tempestade na vida deles igual a essa. Aí nós recebemos palavras positivas: venha para Jesus e você nunca mais sofrerá. Comece a caminhar com Jesus e você nunca mais terá percas na vida, muito pelo contrário. Passaremos por situações adversas, choraremos, nos decepcionaremos, muitas coisas virão sobre nós, mas nenhuma delas é capaz de roubar a nossa identidade nele. Nenhuma delas é capaz de deturpar a nossa comunhão com ele. Porque não é apenas o que o Senhor pode nos dar que nos mantém em sua presença, mas é quem ele significa para nós, quem ele está se tornando para nós. Quando nós vamos a ele como Senhor e pastor da nossa vida, não é apenas pastos verdejantes que nos faltam, não é apenas águas tranquilas que nos faltam, não. Essas coisas são boas e de fato não nos faltará, mas é a suma presença do Senhor que não nos faltará. Você pode dizer um amém no seu lar, você pode glorificar o Senhor por essa palavra. Coisas faltarão, decepções, tristezas nos alcançarão, mas quem entrou na nossa vida, na nossa embarcação chamada vida, foi Ele. E quem disse que chegaremos do outro lado foi Ele. E quem deu a dimensão, quem deu a rota da vida, do barco, da nossa vida, foi Ele. Não é você e não sou eu. Quem tem a dimensão desse discipulado em meio a tempestades é Ele, não sou eu. Você entrou no barco e eu entrei no barco, chamada fé, chamado evangelho, e nós chegaremos do outro lado dizendo: quem é esse homem? Quem é esse homem que pregou o dia inteiro? Quem é esse homem que falou por parábolas? Quem é esse homem que curou? Quem é ele que até o vento e o mar me obedecem? Quem é ele? Andamos com ele, de fato não sabemos quem é ele. Ele cura e ainda não sabemos quem é ele. Ele salva e ainda falta muito para descobrirmos dele. Ei, olha aqui para mim, por favor. Saia dessa live dizendo: eu preciso descobrir quem é Jesus. Eu preciso ir mais fundo. Eu preciso ir mais longe. Eu preciso mergulhar em fé. Eu preciso me debruçar sobre a Bíblia e descobrir de fato quem é esse homem que os evangelistas, os profetas, os salmos, a lei profetizou acerca dele, e hoje ele vive dentro de mim através do seu Espírito Santo. Quem é este homem? A tribulação não pode roubar a sua identidade. A sua segurança não é a dinâmica do barco, nem a rota que se traça nela por si só. A sua segurança é o Senhor dentro do seu barco. E a Bíblia vai dizer: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, o Senhor não se importa? Estamos perecendo. Alguém tem um diagnóstico dentro daquele discipulado com o Senhor: estamos perecendo. Olham para Jesus dormindo,
não é que Jesus estava somente dormindo. Alguns teólogos, há uma vertente da teologia, oriunda da teologia alemã, alguns escritores, teólogos, comentaristas bíblicos, entre eles, estudando, vão dizer que Jesus ele se assenta no lugar aonde o capitão ou talvez o proprietário do barco se assentaria para dar as coordenadas daquela navegação. Ele se assenta na posição de quem vai dar ordem, de quem vai dimensionar e ensinar dentro daquela embarcação os seus marinheiros, por assim dizer. Jesus ele pega a posição de capitão e ele descansa. Qual a posição que Jesus tem assumido em nosso coração enquanto igreja, enquanto discípulos? E de repente começa a tempestade vir sobre o barco. Alguém se lembra que Jesus está ali? Decide acordá-lo. Entrar no barco é deixar a multidão. Entrar no barco é aceitar a fé. Entrar no barco é aceitar a direção do Senhor. Entrar no barco é aceitar o discipulado, a aplicação da mensagem que se ouviu no capítulo 4 inteiro. Porque se você prestar atenção nas mensagens e parábolas do capítulo 1 até o versículo 30, do capítulo 4, versículo 1 até o 34, não deu tempo de nenhum discípulo dizer: Senhor, nos explica essas parábolas. Mas é na trajetória que Jesus vai começar, na vivência que Ele vai extrair de nós o que nós aprendemos nas suas palavras, ou com suas palavras. É na trajetória da vida que Ele vai extraindo de nós virtudes que foram semeadas. Entrar no barco é sair da multidão e receber identidade de seguir o Senhor. Entrar no barco é aceitar a direção e a segurança que Ele propõe. Entrar no barco não é apenas chegar do outro lado, porque o alvo de quem entrou no barco era chegar do outro lado. O alvo de Jesus era a tripulação do barco. O alvo da tripulação era chegar do outro lado. O alvo de Jesus era ensinar a tripulação no meio da trajetória. Era ensiná-los no meio da trajetória. E os outros barquinhos acompanhando, vindo na mesma tempestade. Alguém acorda Jesus e o Senhor olha para eles, se levanta, ele começa a repreender o vento e o mar, dizendo: cala-te e aquieta-te. O vento aquietou e houve grande bonança. Primeira razão para que eu possa estar seguro de que Cristo me levará até onde Ele disse que eu chegaria, não é como promessa, mas é ser alguém nele. É que Ele disse que estaria comigo nesse barco. Outra coisa que me dá e que nos dá segurança é a presença dele em meio às tempestades, a nossa vida diária. Outra coisa que nos dá segurança é a direção. Ele está dando a direção. É a paz que Ele dá em meio à tempestade. E também é o poder que Ele tem sobre os discípulos e sobre a tempestade. Há uma dimensão gigantesca ali. E o capítulo 5, versículo 1 vai dizer: e chegaram do outro lado. E quando eles atracam uma embarcação na região dos Gadarenos, ninguém imagina o que aconteceu no meio, nesse percurso.
mas viram Jesus chegar naquela região, no objetivo que ele disse que chegaria. Essa tempestade deixou os discípulos um pouco mais fortes, maduros, fortalecidos, porque o Senhor pergunta para eles: vocês ainda não têm fé? Tudo que eu preciso que vocês tenham é fé. Tudo que eu preciso que vocês tenham em mim é fé. E não é fé de que vai dar certo, mas é a fé que vence o mundo. É a fé que traz segurança. É a fé que nos traz um posicionamento no Senhor. Existem muitos homens e mulheres que andaram com o Senhor, fizeram do Senhor o seu porto seguro. Eu posso ser um deles também. Você pode ser uma dessas pessoas que aprenderam tanto com o Senhor, dimensionaram a sua vida tanto no reino, focaram a sua vida tanto no reino, viveram intensamente para o Senhor, viveram intensamente uma vida íntegra no Senhor, que tempestades não foram capazes de fazer com que eles abandonassem o barco. Em meio à tempestade, não abandone o barco. A fé, a vida cristã que ele lhe deu. Há algo bom a ser extraído nisso. Há algo bom a ser aprendido nisso. Ainda mais nesse tempo que todos nós passamos. Esse tempo onde todos nós estamos transicionando. Onde a nossa oração tem que ser mais eficaz e aplicada em quem Deus é do que aquilo que Ele pode dar ou fazer. Aonde o nosso coração tem que ser de fato derramado aos pés do Senhor. Por favor, não abandone o barco de forma alguma. Eu queria orar com você nesse momento e levantar canções ao Senhor. A igreja ainda é portadora da presença do Senhor. Quando eu digo igreja, somos nós pessoas. Ainda carregamos a presença do Senhor. Talvez nós não temos dimensão do que carregamos, mas descobriremos quando tivermos que usar a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa oração. Eu e você só descobriremos o potencial que nós temos em oração e na oração quando nós precisarmos orar de fato. Só descobriremos o potencial da nossa comunhão com o Senhor quando de fato não terceirizarmos a comunhão, quando não dependermos mais de alguém para termos comunhão com o Senhor, porque aprendemos o caminho. Só descobriremos de fato quem somos no Senhor quando de fato a tempestade não nos repelirmos dele, mas nos aproximarmos dele. Observe que a tempestade aproximou os discípulos do Senhor a ponto de alguém se aproximar e dizer: Senhor, por favor, acorda, levanta, nos ajuda. Então lutas não nos afastam de Deus, tempestades não nos afastam de Deus. Talvez eu não esteja na posição em que você está de luta, de perca, de dor, de sofrimento, mas eu lhe asseguro, a partir do que a Bíblia nos afirma em quem o Senhor é, essa luta não tem o potencial de diminuir quem Deus é e de afastá-lo da presença do Senhor. A única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado não confessado, não exposto à luz do Evangelho. Porque quando nós expomos à luz do Evangelho a nossa dependência, a dependência que nós temos do Senhor, nós temos a dimensão de nos aproximarmos do Senhor. Que você faça isso agora. Se aproxime do Senhor. Talvez você não tenha palavras para orar, talvez você não tenha como orar, ou talvez você nem deseje orar, mas apenas fique na presença do Senhor. Apenas diga: olha o tamanho da tempestade, Senhor. Olha a estrutura do meu barco, da minha vida.
Nenhum de nós vamos pular, mas se o Senhor não assumir o controle total, nós vamos perecer. E Jesus, Ele não se desespera, porque Ele sabia da sua vida a partir das Sagradas Escrituras. Jesus não veio ao mundo para morrer afogado no mar da Galileia, sucumbido por uma tempestade. Ele veio para enfrentar a cruz. E é por isso que eu quero afirmar em nome de Jesus, não é o positivismo da fé, mas é uma palavra segura em Cristo. Você não vai sucumbir nas lutas, mas elas vão te ensinar e me ensinar de fato qual é o nosso destino em Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor que tem todo o poder. Canalizamos a nossa fé no Senhor e pedimos que nesse momento, Senhor, ouça a nossa oração, por favor. Talvez nós não temos palavras para orar, talvez não haja desejo em orar, talvez não haja alegria, talvez existem segredos nesse texto que nós não conseguimos dimensionar e trazer à luz. Mas uma coisa é certa: enquanto o Senhor estiver na embarcação chamada vida cristã, enquanto o Senhor for aquele que direciona-nos enquanto igreja e discípulos, ficaremos nesse lugar seguro. O barco ainda é o lugar mais seguro, Senhor, para um discípulo do Senhor, para uma mulher, uma mãe, um pai, um esposo. É residir nesse lugar, é ficar nesse lugar. Querido Jesus, assim como o Senhor não faltou aos discípulos, não nos falte. Por favor, Senhor, toma a direção e nos leve até o outro lado. Ainda que chegando ao outro lado, Senhor, saia ao encontro uma pessoa, Senhor, que está visivelmente debaixo de um governo que não é o seu. O Senhor nos ensinará do outro lado a que veio a terra, porque está aqui, porque foi naquele lugar que o Senhor libertou o gadareno. Nem nome a Bíblia dá a ele, mas o Senhor o vestiu, o Senhor tornou-o em perfeito juízo e o fez assentar aos seus pés. Que lições na tempestade e pós-tempestade. Ao retornar, Senhor, para o outro lado, Jairo espera, a mulher do fluxo de sangue o aguarda. Mais lições aprenderemos, Senhor. Uma vida com o Senhor é uma vida de aprendizado. Uma vida com o Senhor é uma vida não de superação, mas de transformação. Obrigado pelas lições, Senhor, que temos tido com o Senhor ao longo da vida. Talvez a nossa fé não é a fé que o Senhor ainda almeja colher, mas acrescenta-nos a fé. Por favor, entra no lar do teu filho e da tua filha e acrescenta a fé. No nome de Jesus, oramos ao Senhor. Oramos ao Senhor. Fique
Você pode cantar isso ao Senhor. Eu sou teu. Se você está com sua família, se você está com seus filhos, junte eles perto de você. Cante isso com eles. Cante isso no meio da tempestade. Se você está ao lado da sua esposa, cante isso com ela. Diga que sua família é dele, que a sua vida, a embarcação frágil é dele. E diga para sua esposa, diga para o seu esposo, para os seus filhos, a tempestade não é para sempre, mas a presença dele é permanente. Se você puder colocar a mão sobre o coração da sua esposa, do seu esposo, sobre a cabeça do seu filho, abraçar o seu filho e sua filha, e dizer: essa tempestade não é para sempre, família. Cheio! Não é para sempre. Não é para sempre. Diga, ore por ele agora, por favor. Ore pela sua família aí agora. Ore pela sua casa. Dimensione. Potencialize isso. Diga isso ao seu casamento. Diga isso aos seus filhos. O Senhor derrama o seu amor em Gadara. Os moradores de Gadara não desejam que o Senhor permaneça ali. O lugar em Gadara não está em tempestade. A terra de Gadara não tem nuvens, trovões que indiquem tempestades. Humanamente falando, é um lugar seguro. Mas quando o Senhor liberta aquele homem possesso, e os espíritos malignos entram ali nos porcos e eles se jogam, houve uma grande perca e os gadarenos dizem ao Senhor: por favor, se retire daqui. Sabe o que era para acontecer em Gadara? O que aconteceu em Samaria. O que aconteceu em Samaria, os campos brancos, era para acontecer em Gadara. E nós, como nação, como pais, não podemos de fato algum, ou de maneira alguma, pedir para que o Senhor se retire. Era para acontecer em Samaria o que aconteceu. Era para acontecer em Gadara o que aconteceu em Samaria. Uma grande conversão. E era para acontecer em Gadara o que aconteceu dentro do barco.
no supremo controle e reconhecimento de quem o Senhor é, de quem Ele é. Quem é este homem que anda conosco, que entra no nosso barco e nos ajuda a passar a tempestade? Que você permita o Senhor reinar no seu lar. Que você permita o Senhor reinar no seu coração. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Para te adorar, Senhor, nós vivemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor governe a sua vida em todos os instantes. E que o avivamento que aconteceu em Samaria, que o discipulado que aconteceu dentro do barco, possa acontecer dentro do seu coração. Seja abençoado.